Olá, seja bem-vindo ao canal com mais autoestima do Brasil. No vídeo de hoje eu vou te explicar como surge a baixa autoestima, porque essa é uma pergunta que eu recebo com frequência. Mas antes, você já sabe o que é autoestima, né? Você sabe que não é sobre se achar bonita ou feia. Se você ainda não sabe, para agora, vai ver o vídeo que eu já gravei explicando sobre isso e depois você volta. Então, se você continua aqui é porque você já sabe e a gente pode continuar. Basicamente, o processo de formação da nossa autoestima, ele se dá na nossa infância. O ambiente social e familiar em que a gente viveu nessa fase da vida, a forma como os adultos à nossa volta se relacionavam com a gente, se relacionavam entre eles e também com eles próprios. Tudo isso influenciou muito na sua autoestima, na forma como você se percebe diante da vida. Só que tem uma coisa bem curiosa aí. A criança, ela interpreta os acontecimentos de acordo com uma lógica bem peculiar, uma lógica infantil que é totalmente diferente da lógica com a qual um adulto interpreta os fatos. A criança, ela se enxerga como centro, como responsável por tudo que acontece ao redor dela. Ela pensa que tudo é sobre ela e por culpa dela. Então eu vou dar um exemplo aqui de uma criança que perdeu os pais num acidente. Ela não vai pensar assim, nossa, foi uma fatalidade eu ter perdido os meus pais nesse acidente. Ela vai interpretar como se ela fosse o centro, como se ela tivesse dado causa àquilo. E a leitura que provavelmente ela vai fazer é que ela é tão ruim, tão não merecedora que os próprios pais abandonaram ela. Olha como que isso é impactante, olha como que isso transforma a forma como essa criança se vê e se percebe diante da vida. E aí, nessa lógica infantil, uma criança que vive num ambiente emocionalmente saudável, onde ela é respeitada, onde ela é tratada com carinho, onde ela é estimulada a ser independente e também tratada de forma afetuosa e respeitosa, ela tende a ter uma boa autoestima. Por outro lado, uma criança que vive num ambiente conflituoso, com pessoas brigando o tempo todo, um ambiente emocionalmente conturbado, em que ela é desrespeitada, em que ela é tratada com rigidez excessiva ou então com superproteção, ela tende a ter baixa autoestima. Isso tende a reforçar nela a ideia de que ela não é importante, de que ela não é capaz, de que ela não tem valor. Mas independentemente de qual foi o contexto em que você cresceu, a autoestima ela é fluida e ela pode se transformar ao longo da vida. Então, uma pessoa que teve boa autoestima na infância, que viveu naquele ambiente emocionalmente saudável, ela pode, ao longo da vida, com os acontecimentos, enfraquecer a sua autoestima. E o contrário também é verdade. Uma pessoa que cresceu num ambiente emocionalmente conflituoso, conturbado e que teve uma baixa autoestima na sua formação, pode, ao longo da vida, transformar esse cenário. Foi isso que aconteceu comigo e é isso que eu vejo acontecer todos os dias na vida da maioria dos meus clientes. Então, não importa como tenha sido a sua vida até agora, hoje você pode agir diferente, você pode escolher diferente e começar a adotar atitudes que vão te empoderar e transformar a sua autoestima positivamente. E o que fazer para mudar isso? Eu já fiz um vídeo aqui explicando sobre esse processo de reconstrução e como ele acontece nas pequenas coisas do dia a dia. Eu vou deixar aqui também para você assistir caso você ainda não tenha visto. Mas também é preciso que fique bem claro que a autoestima ela requer prática. Não adianta você ver vídeos, você ler livros, estudar sobre o assunto e não colocar isso em prática no seu dia a dia. Não vai acontecer nada se você não agir, se você não entrar em ação. Aqui no canal eu tenho vários vídeos com dicas práticas para você fortalecer a sua autoestima. E eu também tenho um programa de transformação acelerada, que é o programa Segredos da Autoestima Primeiros Passos. Esse programa, ele é um tutorial que traz o passo a passo para você viver essa jornada de reconstrução da sua autoestima por meio de uma metodologia exclusiva, baseada em atividades práticas, leves, gostosas de fazer e que levam menos de 15 minutos do seu dia.
Aqui na descrição desse vídeo você vai achar o link com todas as informações sobre o programa e também se você tiver alguma dúvida ou sugestão de tema para vídeo, deixa um comentário porque eu vou adorar saber mais sobre você, tá bom? Um beijo grande e até breve, tchau, tchau!